Fala aí, meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRU, mais um mês acompanhando o queridíssimo Renda Urbana do Pátria, né, CCHG, um baita fundo, hein? Eu tenho, assim, tem alguns fundos que, e eu falei isso acho que no vídeo do HGCR, o HGRU também é outro fundo que, puta vida, é muito bom, e assim, quando a gente tem problemas com fundo, a gente fala, eu falo, né, esse negócio de usar a gente é boa, né, eu falo, sempre com respeito, nunca destratando ninguém aqui, e quando fundo é bom, a gente tem que elogiar também. E o HGR é um desses aí. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando. Aí teve uma venda que preciso falar sobre ela também. Mas vamos lá, mais um mês vamos para o relatório gerencial. Bom, então vamos lá. Relatório gerencial agora de janeiro. Deixa eu pegar a setinha aqui, relatório de janeiro. O fundo, mais um mês aí negociando abaixo do VP, um deságio aí grande, inclusive, deixa eu ver como é que tá. Ele também deve ter se valorizado igual a vários outros HGRU. A gente teve um momento de valorização grande aí nesses últimos dias, 113,93. Deixa eu pegar aqui, ó. Consegue ver aqui, ó, uma valorização interessante de quase 5%, muito em função da queda da taxa de juros longa, ela caiu, mas ainda eu acho que é um voo de galinha, mas quem sou eu, né? Então, sim, os fundos valorizaram, mas ainda continuam muito descontados, a grande maioria. Pagou 90 centavos por cota, como a gente já sabe, né? Ele aumentou os dividendos. Vamos lá. Então, o fundo apurou uma receita de 1,30, receita total, que levou um resultado de 1,09 e ainda assim pagou 90 centavos, então gerou uma reserva aí, mas muito em função de alguns impactos, principalmente a venda da loja de Porto Velho, e eu quero falar no fato relevante, né? Então o fundo ele firmou nessa data a venda de um imóvel localizado na BR-364, bairro Aeroclube. Foi um imóvel, acho que foi um imóvel Pernambucanas esse aqui também, não foi? Se eu não me engano, foi um imóvel Pernambucanas esse. Foi Pernambucanas? Eu acho que foi Pernambucanas, sim. Se eu não me engano, é Pernambucanas. O fundo vendeu por 21 milhões e meio, e um preço equivalente de 2.732 por metro quadrado. Esse imóvel, ele veio, não, na verdade, não sei se é Pernambucanas, ele veio com o SPVJ, então a gente vê que a aquisição dele foi em outubro de 24, na aquisição com o SPVJ, feito um investimento nele de 17 milhões, quase, na verdade, 18 milhões, né, equivalente a 2.285 por metro quadrado, gerou um lucro aí de 3 milhões e 500 mil, uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda de 19% e uma TIR de 140%, exatamente por causa do curto prazo, porque ele foi comprado em outubro. E aí, pessoal, eu fiz um compilado aqui das informações para vocês entenderem e avaliar essa compra. Ó, a compra foi feita no dia 10 de 24, a venda no dia 1º em janeiro de 24, o lucro foi de 15 centavos por cota, a TIR de 139% e a valorização de 19,5%. Mas é sempre bom a gente ver quanto que foi de variação da inflação nesse período, que foi um período curto. Então eu peguei o mesmo valor investido no imóvel, se ele fosse corrigido pela inflação, no mesmo período ele chegaria a 18 milhões, ou seja, uma variação de 1,64. Então vocês vejam que foi um baita de um negócio, um baita de um lucro. É impressionante como a gestão trabalha bem. E aqui a gente vê o cap rate, porque ele informa aqui o quanto que esse imóvel gerava de receita, que é o quanto que o fundo vai perder em tese de receita. Mas o cap rate baixíssimo. E sempre lembrando, pessoal, o cap rate de compra, ele tem que ser alto. Na verdade, não é que ele tem que ser alto ou baixo. O cap rate ele tem muito mais a ver com o risco da negociação do que em si com o próprio rendimento. Mas, num cap rate alto de compra, significa que você pagou barato no imóvel. E o contrário quando você tem um cap rate de venda baixo, é que você vendeu caro o imóvel. E o cap rate de 5,15 assim, é cap rate topzera de venda.
impressionante mesmo, pessoal. Assim, mostrando como o HGRU ele faz bem, e eles até colocam aqui, né, que o imóvel ele fazia parte do SPVJ, falando que essa era uma das lojas de menor qualidade dentre as adquiridas na transação, especialmente por estar localizada num ponto pouco competitivo. E aí eles até colocam aqui o cap rate, a gente já visto que eles tinham colocado o cap rate aqui. Então eles falam que essa venda é um exemplo importante da resiliência dos imóveis de varejo. Então, assim, mostrando cara, é impressionante mesmo. Aluguel das variável das pernambucanas, aqui é um ponto interessante que eu acho que eu nunca cheguei a comentar, porque por ser um imóvel de varejo, ele tem uma característica muito parecida com o shopping, esses imóveis. Eles têm um aluguel básico, um aluguel mínimo, e tem um aluguel variável que é em função de vendas. E aqui eles colocam aqui, ó, houve um recebimento da segunda parcela do aluguel variável das casas pernambucanas, de 0,3 por cota, e aqui eles falando, né, do aumento desse aluguel e também da questão das lojas vendidas, né? Então falando que os desinvestimentos eles acabam sendo vantajosos para o cotista, que é aquela estratégia que o HGRU, que o próprio Gari também acredito que deve fazer isso também, que é comprar no atacado e vender no varejo. Você compra barato para vender caro. Estamos falando aqui que as vendas realizadas até o momento tiveram lucro médio em relação ao total investido de 40,7%. Isso aqui, obviamente, é acima da valorização do imóvel. Fomos capazes de extrair um valor mantendo as melhores lojas do portfólio, ou seja, mantendo a melhor loja, você tem muita relação com o aluguel variável, porque se a loja é melhor localizada, dependendo do público que ela atinge, mas principalmente por causa da localização, você tem um aluguel, você tem vendas maiores, ou seja, um aluguel maior, maximizando a geração de aluguel médio por loja desse portfólio, consequentemente resultado do fundo como um todo. E ainda eles devem continuar com com esse plano de desinvestimento de 2025 para 2025, como eles já se referiram no relatório anterior. Ou seja, existe uma grande chance aí de a gente continuar vendo venda dessas lojas e ter aquelas porradinhas de meio de semestre no HGRU. Parcela de RMG, ele tem uma parcela do Dutra 107, ele recebeu aí uma parcela mínima, uma parcela de renda mínima de 516.002 por cota. O próximo pagamento será no começo do segundo semestre, no valor daqui dá mais ou menos 2 centavos por cota. E aqui, pessoal, a parte comercial, eu achei muito interessante, eu recomendo muito que vocês leiam, principalmente essa parte 2 aqui, sobre o reposicionamento do Dutra 107, que vai se chamar Passeio Dutra agora. Eles até colocaram aqui que tem uma negociação avançada com uma rede temática de restaurantes voltada para o público infantil. Não sei que rede é essa. Ele tem algumas, aqui a gente vê, né, a área do imóvel. E aqui hoje é a única vacância do fundo, uma vacância baixíssima. Essa vacância aqui é o Dutra 107. E aí eles falam aqui, pessoal, do reposicionamento do fundo, falando sobre a região lá de Taubaté, porque ele é ali na Dutra, né? Então ele é naquela região ali do Vale do Paraíba. Então falando aqui sobre o objetivo do reposicionamento é consolidar o local como destino na região de Taubaté. Então, assim, bem bacana, pessoal, mostrando, pessoal, como está descasado essa questão do mercado de fundo imobiliário na Bolsa e o mercado de ativo real. Pessoal, se a gente tivesse, no caso, uma crise no mercado real, como a gente vê na Bolsa, não era para o fundo estar fazendo isso. Então é só para vocês verem que, sim, grande parte dos fundos de tijolo estão numa negociação que não encontra fundamento na realidade. Só para vocês verem, sim, eu recomendo muito que vocês leiam, bem bacana esse descritivo que o fundo fez aqui. Gerou 25 milhões, pagou 20 milhões, o fundo pagou 90 centavos, tá com reserva de 21, aqui a gente vê que ele aumentou já desde lá de outubro e vai manter esses 90 centavos e provavelmente deve aumentar, mas ou para o segundo semestre, agora eu não lembro de cabeça se era no segundo semestre. Mas assim, a gente vê que o fundo ele vai aumentando reserva, mas para ele pagar alguma coisa, eu acredito que ele vai precisar chegar perto de R$2 de reserva. E para isso ele vai precisar vender alguma coisa para ter algum pagamento extraordinário aí no meio do ano. Tá? Ele fez isso em junho, fez isso em dezembro, vamos ver se teremos alguma coisa, mas para isso ele vai precisar ter provavelmente alguma venda nesse primeiro semestre. O fundo aumentou o número de cotistas, né? Então, inclusive, eu até chegava a falar que ele estava com o ano passado caindo cotistas, porque acho que cansaram de esperar a emissão, mas agora o fundo voltou a
aumentar o número de cotistas. A gente vê que, em termos de aquisições, o fundo está bem tranquilo, mesmo tendo feito os CRIs que ele fez, né, que pegando o CRI Sendas, o CRI Mint, por causa da que a emissão não foi total, então ele, para ele manter a compra que ele ia fazer do portfólio, ele assumiu alguns CRIs, mesmo assim, super tranquilo, porque se a gente for ver, somar o que ele tem de fundo imobiliário, CRI, LCI, é maior do que o que ele tem de aquisição, então super tranquilo o fundo, sem problema nenhum. A vacância, que é o Dutra, né? Vamos ver se isso melhora alguma coisa. Temos 15% de revisional esse ano, então isso também vai ajudar o fundo a manter esse patamar de 90 centavos. Mais contratos atípicos. E é isso, pessoal. Aqui é a alavancagem do fundo, super tranquila. Taxas baixíssimas. Essa taxa que ele pegou do Sendas é a coisa mais ridícula do mundo. IPCA mais 4,9. É inacreditável isso. É inacreditável. Se o fundo quitar uma alavancagem dessa, eu saio daqui do Rio de Janeiro para ir lá na sede do Pátria para socar o gestor do fundo, porque não faz o menor sentido. Essas aqui já estão fazendo tanto sentido, imagina uma 4,9. Então, assim, não faz o menor. Com um prazo de 15 anos. Se você pegar o Tesouro aí, o 2040, ele tá pagando IPCA mais 7. É surreal, tá com mais de 2% de spread de carrego positivo essa dívida. Então, zero necessidade de preocupação. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.